Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico ao Avançado. Hoje nós estaremos falando de um dos principais produtos da renda fixa, que são relacionados com os títulos públicos. Vamos falar como você pode estar entrando nesses títulos para ter uma maior rentabilidade e menos risco de perder dinheiro. Nesse sentido, você empresta através do Tesouro Direto, né? E você empresta para o governo e o governo te retorna. Ele vai investir, né, em infraestrutura aí no país e depois ele te retorna no prazo de vencimento. O interessante é que o governo sempre garante a, a liquidez dos títulos. Se você necessitar de vender ele para o tesouro, ele compra. Só que ele não garante a rentabilidade. A rentabilidade só é garantida se você vender no prazo final, né? Ou seja, se ele te pagar no prazo final. Agora, se você vender antes do prazo final, você fica sujeito ao mercado. Aí você pode perder dinheiro, como pode ganhar mais rentabilidade do que a que era esperada. Os principais tipos de títulos, né? Nós temos títulos com juros semestrais, no qual a cada semestre ele vai estar te remunerando, e nós temos títulos que você recebe tudo no final, a não ser que você venda a valor de mercado, né? A preço de mercado antes desse período. Mas daí você não é garantido aquela rentabilidade final sua, porque quando você vendeu, né, antes do prazo, você vai ficar exposto ao mercado. Nós vamos ver como que isso daí vai estar oscilando futuramente. Os títulos públicos, né, eles são os mais seguros, porque têm a garantia do Tesouro Direto, né, o Tesouro Nacional. Os títulos públicos, como todos os outros títulos, eles têm a classificação pré-fixado, pós-fixado e títulos públicos de inflação, né, normalmente é o IPCA+, aí. Anteriormente nós tínhamos também o IGPM, mas hoje está sendo mais fácil de encontrar aí o IPCA. Os prazos, né? Todos os títulos públicos, por serem títulos de renda fixa, eles têm um prazo de vencimento, né, que você tem que estar observando, porque se você precisar tirar esse dinheiro antes desse prazo de vencimento, você vai estar sujeito a mercado. E a liquidez é garantida, né, pelo Tesouro Nacional. Só que é garantida de que forma? Você está sujeito a o quanto que o título está valendo no mercado. Aquela rentabilidade que você comprou na hora que você comprou o título, ela não é garantida. Ela só é garantida se você levar o título até o vencimento. A remuneração, né? A remuneração dos títulos públicos pré-fixados, normalmente eles têm tanto a parte com juros semestrais quanto a parte que você pega só o seu valor de face com juros no final, né? O valor de face com juros é o valor que você colocou ali, né? Com os juros que você tem rentabilizado. O pós-fixado, normalmente, ele é o Tesouro Selic, né? Ele é atribuído aí uma variação da Selic. Então, esse tesouro aqui, como nós vamos ver, ele é o que apresenta menos risco entre todos eles, porque ele sofre menos variação no seu preço. Ou seja, é muito difícil você colocar um dinheiro nele e você sair perdendo uma quantia. Então, esse daqui é o melhor para você colocar a sua reserva de emergência. E temos os títulos públicos de inflação, né, que são IPCA+. Normalmente ele vai tentar garantir o seu poder de compra aí. Daí ele tem as duas características igual o pré-fixado. Você pega tudo no final ou você pega juros semestrais. Então ele vai te pagar, normalmente esse daqui vai estar pagando uma quantia todo semestre, fixa ao seu valor nominal, e o pré-fixado também. Os pré-fixados, né? O título pré-fixado ele garante uma rentabilidade fixa, por isso é interessante. Você sabe exatamente quanto vai resgatar no final, considerando que você tem sempre que tirar as taxas que você paga e o imposto de renda. O ideal para metas de médio e longo prazo. Você tem que observar também como que a Selic está se comportando. Daí nós vamos ver no próximo slide. O Tesouro Selic ele é o ideal para reserva de emergência, né? Por causa dessa baixa variação que ele tem aí. E ele sempre está atrelado, logicamente, à taxa Selic. Ele é indicado para objetivos de curto prazo, né? Por isso que é ideal para reserva de emergência. Ele não vai trazer uma rentabilidade tão grande quanto os outros, porém, ele também não tem tanta variação de curto prazo quanto os outros dois. E, dentre os títulos, é aquele que possui menor risco em caso de venda antecipada, né? É o que a gente já falou. E o Tesouro IPCA ele vai garantir aquela rentabilidade acima da inflação, né? Lembrando que
Se a inflação for muito alta, pode acontecer de você perder um pouquinho dessa inflação, por causa do imposto de renda que você tem que pagar de 15%. Mas dentre todos os títulos, o que você tem a maior garantia de estar próximo ali da inflação e não perder seu poder de compra, vai sempre ser o IPCA, porque ele está atrelado ao IPCA, né? Ele te protege contra a variação das inflações e é ideal para investimentos de longo prazo. Agora, quanto que esses daí são interessantes de estar investindo? O pré-fixado, se você observar, né, que a taxa de juros tende a cair, ou seja, a taxa Selic está caindo, ou nós estamos passando por um ciclo de baixa dentro do nosso ciclo econômico, né? É interessante você estar observando o prefixado, porque quando você observa que está tendo esse ciclo de baixa, a taxa Selic começa a baixar e esse valor, o valor do título, né, no mercado, ele começa a ter uma grande valorização. Então você pode, assim, em um ano antes do seu vencimento até, vender ele no mercado secundário e obter aí uma rentabilidade muito maior até do que a que foi contratada. O Tesouro Selic, como nós falamos, ele nunca perde, né? E ele é indicado para colocar a sua reserva de emergência, observando que se você pegar essa reserva de emergência no primeiro mês, você vai ter que pagar o IOF aí e vai ter que pagar também o imposto de renda de 22,5%. Então, assim, normalmente, para mais de 6 meses, ela é mais interessante de estar pegando. Não está pegando no curto prazo, por causa dessas características. E o Tesouro IPCA, né, que ele é indexado pela inflação e protege contra choques de preço. Isso daí também tem que observar como que está o aumento do IPCA ou a redução da taxa Selic, para ver aonde que você vai estar entrando. Como que você observa, né? No site do Tesouro vai aparecer essa tabela que são os preços. Para você estar entrando, como nós vimos no exemplo anterior, por exemplo, do Tesouro pré-fixado 2023, ele vai estar pagando uma rentabilidade anual de 5,3%, 5,03. Quando esse daqui vai aumentando, ele tem um risco indexado a isso, né? Porque se você aumenta o prazo, você tem que ficar com mais tempo aquele dinheiro seu no Tesouro. Você não pode tirar ele, porque se você tirar, você fica exposto ao mercado. Então, eles aumentam a rentabilidade também. Nesse caso, o preço mínimo para você estar investindo é R$ 35 ou R$ 33, né? No de 26, 2026. O valor unitário dele é esse, então você não compra uma quantidade total, né, do tesouro, você compra uma fração do tesouro. Mas isso aí não muda em nada as suas rentabilidades. Isso é só para falar que o preço dele é maior mesmo. Agora, você levando para a data de vencimento, você tem essa rentabilidade aqui todos os anos garantida pelo tesouro. O tesouro pré-fixado com juros semestrais, ele vai estar te pagando aí juros, né, com todo semestre, e você vai ter essa quantia aqui de rentabilidade anual. Daí a mesma coisa, né, o preço mínimo que você tem e o valor unitário dele. Você pode observar, né, que ele aumentou para 2031, né? Então ele aumenta aqui a rentabilidade anual dele. O Tesouro Selic, ele independe dessa data de vencimento, né? Mas, porque você pode estar acabando tirando ele a qualquer momento e você não vai ter perda financeira e o valor dele sempre vai estar correspondente à taxa Selic, né? Porque ele é cotado diariamente, esse valor aí. Só que ele também é um pouco mais caro. O valor mínimo a ser investido é de R$ 105. E a data dele de vencimento, no caso, aqui é 2025. Aí nós temos os tesouros IPCAs, que satisfazem a condição de quanto maior tempo, maior o prazo de vencimento, mais eles vão pagar para você, né? E como o IPCA hoje está baixo, essa taxa de juros está uma taxa de juros considerável para manter o equilíbrio entre o IPCA e a taxa de juros dele. Vocês podem observar que esse IPCA aqui, quando ele tem uma taxa de juros maior, esse valor daqui ele tende a reduzir um pouco. Esse daqui eu estou considerando para essa data, tá? Hoje, na data do vídeo que eu estou gravando, são outros valores. Também temos o Tesouro IPCA com juros semestrais, que vai satisfazer a mesma condição do IPCA, o Tesouro pré-fixado, né, com juros semestrais. A fórmula de cálculo dele é um pouquinho diferente aí, e ele vai estar tendo a rentabilidade também da mesma forma. Como ele vai ficando mais longo,
ele vai expondo a pessoa que está investindo ao risco, né? Então ele vai tendo um valor aí de juros maior, vai crescendo. E o valor mínimo a ser investido são esses daqui, né? Então, por exemplo, se você coloca lá R$ 40 ou então 45, você não vai comprar dois títulos desses, nem você vai comprar os R$ 45 fechado. Você vai comprar 39,37 centavos. Então você tem que observar isso. Talvez sobre um pouquinho de dinheiro toda vez que você for investir no tesouro. Ele só investe múltiplos desse valor aqui. Olha só, esse aqui é um exemplo que nós podemos ver como que vai funcionar o tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA. Aqui eu estou considerando 2026 para os dois. Nesse caso, nós temos que a rentabilidade anual do Tesouro pré-fixado está de 6,41%. E do IPCA, mais, ele vai ser IPCA mais 2,7%. Daí, nesse sentido, nós temos aqui, ó, eu coloquei pré-fixado, que vai estar dando aí exatos 6,41%. E nós temos o IPCA, né? O IPCA está dando 1,8 mais, aqui no caso, a parte fixa dele está de 2,270, né? Isso daí. Daí, se você for observar, o IPCA está pagando no final do ano 4,72%, né, de rentabilidade e o pré-fixado está pagando 6,41%. Isso daqui não altera, né? O IPCA já altera, porque tem a parte do IPCA ali que está oscilando. Nesse sentido, então, a rentabilidade ao mês ela está dando de 0,52% e a do IPCA mais de 0,39%. Aqui eu considerei a taxa do IPCA mais anual, né? Do IPCA anual de hoje. Daqui eu coletei no dado, lá no IBGE. 2,70. Opa, pôs 9 aqui, né? Isso. Vou colocar de novo. 0,27. Perfeito. Daí então eu tenho que minha rentabilidade mensal é essa. Aqui eu vou supor que eu vou comprar no IPCA+, o mínimo vai ser esse, né? Então eu vou comprar 5 desses títulos, que vão ser no IPCA+, eu vou comprar. Ah, não, vamos comprar aqui 3 deles, né? 3 vezes 55,96. Isso, e puxa para baixo. E nesse caso eu tenho esse valor de 3. Aqui eu vou comprar igual a 5 vezes o prefixado, né? Que é 35,51. Ou seja, comprei esses 10. Aqui eu não estou considerando as taxas, tá? Tem umas taxinhas bem pequenas aí que eles consideram. Eu não estou considerando aqui. Considerando que a gente fique com esses títulos, né? Nós temos o quê? Aqui eu pus 35,51. E aqui puxa para baixo. Aí. Os dois aqui agora tem 3 títulos desse, né? A rentabilidade, quando se passa o mês, ele vai ser esse valor, né? Mais 1 vezes o mês anterior. Daí, então, nós vamos ficar com 78,47 centavos. Aqui é o valor de mercado dele, né? Por acaso, se eu quiser vender esse título meu depois de um mês no mercado, porque o vencimento dele é em 2026. Então, como não se passou até 2026, passou só um mês da minha compra, eu teria que vender ele a mercado. Só que observem bem, esse caso aqui está valendo menos no mercado, então não compensa, eu vou perder dinheiro. Então, passa para o segundo mês. O segundo mês é só aplicar essa taxa, né? Porque ele é prefixado, isso aqui nunca vai mudar. Daí então você vai ter essa rentabilidade para o segundo mês. E assim sucessivamente, para todos os meses você aplica essa mesma taxa, né? E daí no final de tudo, de todos os meses, você vai ficar então com R$ 188, que se você comparar com o primeiro mês que você investiu, sem considerar as taxas aqui, taxa da CETIP que tem que pagar, você ficaria com 6,41% no prefixado.
Agora, vamos supor que depois de 12 meses você vende ele a mercado, certo? Aqui você ainda não pode vender, porque depois de 12 meses não teria chegado em 2026 ainda. Então, você teria que vender a mercado. Só que a mercado você já estaria perdendo 6%. Então, se você for observar, quando você vende antes do prazo, você pode perder dinheiro, como pode ganhar, né? Vamos supor que você está aqui no pré-fixado e a taxa Selic começou a cair drasticamente. Então, no mercado, esse título tende a valorizar mais. Ou seja, depois de 12 meses, em vez de você estar ganhando 6,41%, você está ganhando 6,76%, né? Daí, se você for considerar, tirando o imposto de renda, né, que você tem que pagar depois de um ano, você vai estar com 5,41. Ou seja, ainda não compensaria, né, porque você não teria nem a rentabilidade anterior, porque a taxa de juros que você está pagando aqui é de 20% sobre o lucro. Então, você teria uma rentabilidade somente de 5,41%. Isso desconsiderando as taxas, né? Porque tem alguns centavinhos aqui que você perderia, então essa taxa seria um pouco menor do que essa. Agora vamos considerar a inflação, né? A inflação mais 2,70%. Então, se eu estou aqui no Tesouro IPCA+, eu tenho que tem a rentabilidade da inflação e a fixa. Agora, vamos supor que isso daqui vai ser essa mesma inflação aí durante todo o ano, para ficar mais fácil fazer as contas. A inflação anual vai ser de 4,63%, né? E a taxa final ao mês, a taxa ao mês vai ser de 0,38%. Aqui em cima vocês podem estar observando a fórmula que eu estou utilizando para calcular aqui, tá? Todas as partes aqui tem a fórmula aqui em cima, para vocês poderem reproduzir isso daí no estudo de vocês. Então, se a gente pega essa taxa agora ao mês e começa a aplicar sobre os ativos que você comprou, que no caso foram 3 ativos, né, de 5,96, no próximo mês você vai ter 168, aqui reduziu, né? Por algum motivo do mercado, esse título reduziu o preço no mercado. E então ele continua dando a mesma rentabilidade, né? Você pode observar que essa oscilação de mercado, em alguns momentos, igual aqui, ó, deu R$ 177, ou seja, se você achar que compensa, você pode estar vendendo, por exemplo, um título, dois, e fazendo lucro aí. Só que, assim, se você vê que aquela tendência de crescer o valor de mercado dela sempre vai continuar, então é interessante você continuar no título, né? Só está tirando quando você vê que esse preço aqui pode reverter essa tendência de crescimento. Daí você pode observar aqui que com o passar do tempo, ó, ele foi aumentando até chegar em 187, 200 e depois ele começou por algum motivo, né, a reduzir. Normalmente isso daqui deve acontecer da inflação. Quando ele aumenta aqui, a inflação deve estar aumentando, né? Se a inflação aumenta, essa taxa aqui ela pode reduzir. E se a inflação diminui muito, essa taxa aqui pode aumentar, né, para dar motivação para a pessoa entrar no título. Então, isso daí que vai estar influenciando nesse título estar aumentando o preço ou não. Na hora que você pega aqui e verifica que ele já começou a estabilizar, você pode ir lá e vender nesse preço. Ou você continua com ele, né, até o vencimento, se for sua estratégia. Você pode observar que depois de 12 meses, se você vendesse esse título aqui, você não ia ficar com esse valor, né, que seria a rentabilidade do título segundo o seu investimento. Você estaria com esse valor de R$ 203, né? Então você teria 21% de rentabilidade, em vez de ser 4%. Ou seja, em um ano, você teve mais de 1% de rentabilidade ao mês, né? Isso daí é possível, mas você tem que saber como que os movimentos do mercado vai estar influenciando no preço desse título. Daí, nesse caso, se você vendesse a esse preço, você teria 21%, tirando a taxa de imposto de renda, você chegaria ali para 16,81%, que ainda dá mais de 1% ao mês. Considerando, lembrando sempre que a gente não está considerando aqui as taxas da B3, do Tesouro, tá? Então tem que considerar umas taxinhas, mas são pequenas essas taxas em comparação com o montante. Isso aqui talvez ficaria em 16% de rentabilidade. Então a gente tem que estar observando isso. Nós podemos observar que se esse preço aqui variar, por exemplo, aqui a gente coloca uma taxa de 2, vamos colocar aqui 4%, esse valor aqui, que é o valor da rentabilidade dele, todo vai alterar. Vamos colocar aqui 0,4%.
0,4%, né? Vamos supor que o IPCA está em 4%. Nós temos que todo esse valor aqui vai tender a alterar, de acordo com o IPCA, né? 10, por quê? Porque esse título aqui, a rentabilidade que ele tem é atrelada ao valor do IPCA. Tá certo que você não vai alterar, aqui é porque eu estou considerando o IPCA valendo para todos os anos, né? Todos os meses. Mas cada mês desse aqui vai ter que observar quanto que o IPCA vale e colocar lá na tabela. Isso é uma vantagem, né? Por exemplo, se o IPCA começar a subir muito, a inflação por causa da taxa Selic começar a subir muito e você tiver exposto nela, sua rentabilidade também vai aumentando muito com o tempo. Então, isso é bem interessante, você está observando como que esses títulos se comportam. Então, como que funciona, né, o IPCA com juros semestrais? Aqui também vale a mesma análise para o pré-fixado com juros semestrais. Aqui eu coloquei IPCA+, só por uma questão de exemplo. Se você tem muito dinheiro e está querendo viver de renda, o IPCA com juros semestrais ou pré-fixado com juros semestrais é bom, porque você vai ter um salário, todo semestre você vai ter uma rentabilidade sobre aquele valor que você investiu. Então seria como um salário para você. Daí, só que você, nesse valor que você coloca aqui, você tem um abatimento. Você não vai recuperar isso daí tudo no final. E se você deixar, se você é uma pessoa que está querendo rentabilizar para no futuro viver desses juros, ter um salário, uma aposentadoria, então esse daqui é mais indicado, né? Qualquer um que receba tudo no final, porque esses cupons que você recebe, você para de receber os juros sobre ele. Então, se você recebe tudo no final, você vai receber também os juros do cupom no final. Então, você já começa a ter uma definição de qual é o mais adequado para você em cada período da vida, né? Esse de baixo, que você recebe tudo no final, é para a pessoa que está querendo fazer o patrimônio crescer. A pessoa que está querendo receber os cupons semestralmente, é a pessoa que já tem um patrimônio muito grande e está querendo viver de renda daquele valor. Os títulos públicos, quando você vai observar, eles satisfazem essa tabela regressiva. Se você tiver que vender eles, você comprou e você vende antes dos 30 primeiros dias, ou seja, dentro do primeiro mês, você vai ter que pagar um IOF regressivo de 96% do seu lucro, até 3% do seu lucro. Ou seja, você vai perder o seu lucro praticamente inteiro. E ainda vai ter que pagar 22,5% da sua rentabilidade, né? Então, não é interessante você estar tirando qualquer que seja o título antes de um mês. Depois de um mês, você já não paga IOF, mas você ainda fica sujeito à tabela de imposto de renda regressiva. Ela vai decrescendo de 2,5%. No primeiro 6 meses, ela decresce 2,5%. Depois no primeiro ano e depois ela no próximo ano ela decresce mais 2,5%. E depois ela fica com esses 15% ad eterno. Se você, qualquer valor que você tire depois de 2 anos, você tem que pagar 15% sobre o seu lucro. Tem os cupons, né? Ainda na parte dos cupons, observando essa taxa de juros, você tem que o seu cupom, além de você perder os juros que você receberia, você vai perder também o imposto de renda, porque o imposto de renda que você vai assumir sobre esse primeiro cupom em 6 meses vai ser de 22,5%. Depois de um ano, você vai adquirir o cupom 2, né, que vai ser a porcentagem lá definida pelo seu título, e você tem que pagar 20% sobre aquela rentabilidade. Depois, se você, por exemplo, vencesse aqui nesse prazo, você só pagaria 15%. Então, isso é mais um dos fatores que, se realmente você pode deixar para resgatar tudo no final, corrobora para você deixar realmente e não pegar nenhum que renda semestralmente para você. A não ser que você já tenha uma grande quantidade e queira viver de renda realmente. Bem, todo título que você compra do Tesouro, ele vai ter que ser pagado uma taxa de custódia aí de 0,30% anualmente. Isso daí é pago para a BMF Bovespa, é um acordo que teve, né, o Tesouro Direto junto com a BMF Bovespa para ela guardar todas as negociações, né?
Essa também tem a taxa de administração, né, que é cobrado pela instituição financeira e que administra o seu dinheiro. Você tem que observar aí se a corretora ou o banco que você está, ele vai estar cobrando alguma taxa. Normalmente, os títulos do Tesouro todos são zerados de taxa de corretora, de corretagem. Então, você tem que observar isso. Se a sua cobra, fuja, vá para outra. Como que você observa, né, isso daí? Você entra lá no site do Tesouro Direto, você vai vir aqui em Conheça. Na hora que você vier em Conheça, você vai ter uma aba Bancos e Corretoras habilitados. Daí você pode pesquisar pela sua ou filtrar tanto para ter taxa zero, receber em prazos mais curtos, né? E ter uma aplicação programada. Você pode colocar aí, dependendo da sua corretora, uma aplicação para todo mês, para você não se preocupar. Essa parte da aplicação programada, ela é um pouco complicada, porque todo mês vai ter uma variação. E talvez, dependendo do ciclo econômico, se a Selic está caindo ou ela está subindo, é melhor você estar exposto em um título e não em outro. Então, se você colocar uma parte de aplicação programada, você corre um risco muito grande aí de talvez pegar um momento econômico que era favorável para outro e você esquecer e continuar aplicando no título A, em vez de trocar para o título B. Então, observa isso. Bem, como que funciona a variação, né, dos títulos? Você pode observar aqui, esse gráfico verde, ele é a taxa Selic. Aí foi aí, no início de 2015, ela ainda estava subindo. Quando ela está subindo, o mercado ele vê que os títulos pré-fixados eles começam a desvalorizar o preço deles. Ou seja, se você tem um título pré-fixado dessa data e você vendeu aqui embaixo, você perdeu uma quantia de dinheiro. Agora, quando o mercado percebe que a taxa Selic vai estabilizar e começar a cair futuramente, naturalmente o preço desse título pré-fixado ele começa a subir. Então você tem que estar observando isso, porque se a taxa Selic tende a estar caindo, o seu pré-fixado ele tende a começar a subir. Só que observe bem que se, por exemplo, aqui você viu que ele começou a subir antes, né? Ou seja, o mercado precificou esses títulos já. Então, quando ela efetivamente começou a cair aqui, ele caiu também. Só que isso aqui é uma coisa momentânea, porque com o decorrer do tempo que ela continue caindo, ele volta e continua subindo. Então, se você observar aqui até o ano de 2000, quem estava com o título lá de R$ 500, ele valorizou aqui para R$ 1.000. Ou seja, valorizou muito a rentabilidade dele. Isso daí é o título pré-fixado 2021. Ou seja, tem uma rentabilidade muito mais alta devido à queda da Selic, né? Agora, se você for observar outros títulos, né, igual o título Selic, que é o Tesouro Selic, ele é bem lisinho, né? A taxa Selic pode subir ou pode cair. Quando ela sobe, essa inclinação dela varia mais para cima, ela vai crescer mais rápido. Agora, se ela começa a cair, essa taxa Selic, ou seja, a variação de preço, ele começa a variar menos, ela começa a subir mais devagar. Porém, ela não acontece igual no gráfico anterior, né? No gráfico anterior, você pode ver que tem época que ele desvaloriza, tem época que ele sobe, tem época que ele cai de novo. Então, por isso, por essa linha ser mais contínua e sempre crescente, que o Tesouro Selic ele é recomendado para você colocar sua reserva de emergência, por sofrer menos variação na cotação de mercado dele. Agora, qual que é a relação dos títulos públicos com o ano de vencimento, né? Vocês lembram que eu falei que na hora que o título ele vai aumentando o ano de vencimento dele, ele paga mais porque você está exposto ao maior risco de mercado. Por exemplo, se você observar os títulos pré-fixados que eu estou analisando, eles todos são 21, 23 e 25, ou seja, estão crescendo a data de vencimento dele. E todos eles passaram por esse momento de queda dos tesouros aqui, ó, do ano de 2018. Agora, se você observar a queda, quantos por cento que caiu esse título, né? O que tem o menor prazo, ele caiu menos 4,5%. Em, em sequência, vai aumentando o tamanho da queda dele. Ou seja, de 2023 ele caiu menos 8,1% e de 2025 caiu menos 17%. Ou seja, se você tem um título pré-fixado 2025, você comprou aqui,
e na hora de vender, você precisou de vender ele antes do vencimento aqui, você vai perder 17% do que você investiu. É um valor muito alto. Então, por isso que eles também pagam uma rentabilidade maior. E por isso que você tem que estar observando. Se você for investir num pré-fixado com um período muito maior, você vai estar exposto muito mais à volatilidade. Você tem que observar isso. E é natural, porque também se você tem condição de esperar até o vencimento, ou você quiser ganhar mais sobre essa variação, por exemplo, você sabe que a Selic estava caindo nesse período, realmente você pode entrar aqui, porque a oscilação é de mais ganha do que perda, né, no longo prazo. Agora, se você precisar desse dinheiro no curto prazo, e tiver que sair vender no mercado, você pode também arcar com prejuízo bem amargo, mesmo sendo uma renda fixa, né? Ou seja, a renda fixa, se você errou, entrou de forma errada, não sabendo o que você está fazendo, você pode perder dinheiro também. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo nós vamos estar falando principalmente aí das rendas, títulos de renda privada e vamos estar falando algumas características que se diferem dos títulos de renda fixa públicos. Então até lá.